Louvado seja Deus, Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Estamos em nossa primeira live, a live da ministração da palavra. Conforme os irmãos já sabem, nós tivemos esse script mudado pelo Senhor. Tenho atribuído isso ao Senhor. Nesta primeira live, onde nós estamos dedicando a ministração da palavra. A segunda live, eu estou ao vivo pelo Instagram, estou ao vivo pelo Facebook. A segunda live, nós teremos a interação dos irmãos, a participação dos irmãos, ao vivo pelo telefone, ou participação de áudio pelo WhatsApp do programa, o 987204989. Amém? Louvado seja Deus. E nesta oportunidade, nós estaremos agora meditando na palavra de Deus, andando em Romanos, capítulo de número 14. Amém? Romanos, capítulo de número 14, com a graça do Senhor, o nosso Deus. Aproveite e compartilhe este link com tantas quantas pessoas você puder, para que ouçam a palavra. Ou então compartilha o link do aplicativo da Rádio Acorda Bênção, você que tem aí a Rádio Acorda Bênção no Radiosnet, compartilha o link, Amém? A outra sugestão também que eu faço para os irmãos é dos irmãos compartilharem para seus contatos no WhatsApp, ou no próprio Instagram e no Facebook. E você que estiver assistindo agora, isso no YouTube, você também compartilha este link. Romanos, capítulo de número 14. Um capítulo que torna-se familiarizado, não pela discussão do apóstolo Paulo, porque Paulo ele continua sendo bem explícito, bem direto, bem claro, bem seguro, bem firme, como deve ser o pregador do Evangelho, o pregador da palavra de Deus. E como deve ser todo cristão, inclusive Paulo até diz isso aqui no capítulo 15, que cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. E esse ânimo tem a ver com o conhecimento da palavra, esse ânimo tem a ver com a sua consciência, que deve estar coadunada à palavra de Deus, deve estar compartilhada, conectada, junta, em contato de comum acordo com a palavra de Deus. A gente não pode cair na era dos juízes, que cada um fazia as coisas de acordo com suas cabeças. No livro de Juízes era assim. A palavra de Deus registra que na época em que Israel não tinha ainda um rei, o povo fazia as coisas de acordo com suas cabeças. Então a gente não pode cair nesse período histórico, até porque nós já temos a palavra de Deus, o instrumento aferidor da verdade. Nós já temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, conforme defendida na Reforma Protestante. Nós já temos a palavra de Deus, que nas palavras de Jesus é espírito e vida. E nós já temos a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o qual deve nortear nossos conceitos, nossa linguagem, nosso comportamento, nossas ações e reações, nosso modus vivendo. Amém? Capítulo 14, ele é familiarizado porque Paulo, inclusive, começa a
tratar do assunto conflitante entre aqueles que fazem escolha do que deve se comer e do que não se deve comer. A princípio, Paulo fala dos enfermos na fé. E pelo que a gente percebe, parece que está um monte de gente enferma na fé, no contexto aqui da igreja em Roma. Até aqueles que supostamente se manifestavam sarados, conhecedores da palavra, porque se apegavam à letra, mas desprezavam a misericórdia, desprezavam o amor. E acabavam se tornando tiranos na fé. Já ministrei muito isso da igreja, que nós devemos defender as verdades de Deus com unhas e dentes, mas não devemos nos tornar tiranos na fé. O que eu classifico como tiranos na fé é aquela pessoa que mata o outro na fé, na espiritualidade, sem misericórdia, no sentido de passar por cima do outro como se fosse um rolo compressor, porque conhece a palavra. Não é? E interessante que eu estava lendo esses dias, né, uma fala de Tito, que eu achei muito interessante quando ele diz, deixa eu lembrar aqui para dizer a vocês e citar a referência, né, que ele diz o seguinte: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Tito capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege. O que é herege? É aquele que se apega a seitas, a falsos ensinamentos. Heresias são falsos ensinamentos, ensinamentos errados. Ensinamentos que contrariam a verdade de Deus. Aí Paulo diz, depois de uma e outra admoestação, tipo, você tenta ensinar, tenta esclarecer, a pessoa não quer aceitar, fica debatendo e quer levar a coisa para debate. E normalmente isso acaba partindo para agressão, porque falta conhecimento, falta argumento. Acaba partindo para agressão, para violência verbal, quando não chega às vias de fatos. Tá? Por isso que Pedro, inclusive, diz que nós devemos santificar Cristo em nosso coração para que saibamos responder com mansidão, com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Então, santificar Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isto significa ter conhecimento bíblico, mas também ter sensibilidade espiritual para não se tornar um tirano na fé. Aí Tito diz que ao herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. Quer crer errado, fique crendo errado. São sua. Você que conhece a verdade, ó, segue seu caminho. Não é? E o tirando na fé, não. Tirando na fé quer briga, quer discussão. E isso não é bom porque acaba, de repente, gerando um problema maior. Quem não tem argumento acaba partindo para a agressão. Não é? E aí nós temos que buscar argumento, ter conhecimento de Deus, ter oração, para ter sensibilidade, para ter quebrantamento. Já disse aos irmãos que as duas coisas devem andar juntas, né? A oração e a palavra. Porque se você só lê Bíblia e não ora, você se torna insensível, se torna muito crítico, se torna muito
debatedor, se torna muito dogmático, se torna muito literalista e acaba se ensoberbecendo, né, porque se acha muito conhecedor. E aí perde a sensibilidade. E esse conhecimento sem sensibilidade quer esmagar o outro, quer oprimir o outro, quer botar o outro para trás, quer fazer você se achar melhor. Então não pode. Se você só ora, você se torna termo que já está ultrapassado, meu Deus, mas se torna muito fanático, se torna muito espiritualista, não é? Ou você demoniza tudo ou diviniza tudo. E não pode. Então tem que andar junto, a oração e a palavra. Porque você tem o conhecimento, mas aí você tem sensibilidade, você tem quebrantamento, você passa a ter amor no coração. Louvado seja Deus. Né? E voltando agora a Romanos 14, parece que na igreja de Romanos eram todos enfermos na fé, porque havia aqueles que se achavam, de repente, é histórico, né? Mais santo que outros, mais firmes que outros. E Paulo aqui, nesse capítulo 14, ele quer ensinar-nos que nós devemos viver uma vida de empatia. Empatia, a gente até entende socialmente como se colocar no outro, mas é impossível que nós nos coloquemos no lugar do outro. Cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua subjetividade, cada um tem a sua realidade existencial, egóica, intrínseca. E jamais você vai sentir a minha dor, eu jamais vou sentir a sua dor. Mas empatia é você passar a entender o outro, procurar entender o outro, procurar, a partir, inclusive, desta sua subjetividade frágil, sensível, pecaminosa, falha, humana, carnal, corruptível. Entende, irmãos? Devemos nos socializar assim. Quando eu digo que supostamente todos em Romanos estavam fracos ou enfermos na fé, porque Paulo agora começa a conceituar que fraco é aquele que só comia legumes. Não é? E aquele que cria que de tudo se podia comer, passava a subjugar ou a julgar errado o que só comia legumes. Como há quem fizesse diferença entre dia e dia. Paulo ainda chama de fraco na fé. Mas quem julgava igual todos os dias se achava de repente saradão na fé. Mas aí cometia o erro de julgar o outro. Julgar o outro. E aí Paulo orienta que, além de não julgar, ainda havia o detalhe aqui, de julgar e desprezar. Versículo 10. Mas tu, porque julga teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então havia um problema de julgamento e um problema de desprezo. Duas coisas que não cabe a nós. Julgar os outros e muito menos desprezar os outros. Desprezar porque se acha melhor. Não é?
E não podemos nos achar melhor do que ninguém. Em outro momento, Paulo diz que devemos eu queria achar aqui essa expressão no versículo 13. Cada um, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Mas não é essa expressão que eu queria achar agora. É uma outra que Paulo fala de nós nos respeitarmos entre nós, de nós nos considerarmos entre nós. Achei. O capítulo 12, estamos lendo Romanos, eu tenho outras colocações bíblicas em outros momentos, não é? Como lá de Efésios, que ele diz que devemos, deixa eu até citar, já que eu mencionei, deixa eu citar, Filipenses, não é? Que ele diz que nós devemos, por exemplo, não fazer nada por contenda, mas por humildade, cada um considerar o outro superior a si mesmo. Não é? Foi o que eu falei de Filipenses capítulo 2, verso 3. Mas como a gente está focado em Romanos, o que não nos impede de dar um passeio nas outras epístolas e nos outros livros da Bíblia. Mas essa expressão aqui, ó, do capítulo 12, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que coisa extraordinária. E o que estava acontecendo em Roma era que não estava acontecendo isso, porque havia o enfermo na fé e o fraco na fé. Eu me acho mais conhecedor do que você, enfermo na fé. Quando eu lhe desprezo, porque conheço muito a Bíblia, quando eu lhe distrato, porque conheço muito a Bíblia, quando eu lhe julgo, porque conheço muito a Bíblia, eu estou fraco e enfermo na fé. Em humildade. Dar em humildade. Devemos andar em humildade. É importante que entendamos que os ídolos, como Paulo diz, inclusive lá em Coríntios, os ídolos nada são. E como ele afirma aqui no versículo 14, eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Paulo não está dizendo aqui, preste atenção, com relação ao que seja ou não seja pecado, tipo, isso não é pecado para mim, e aí isso deixou de ser pecado. Não, o que é pecado é pecado, e nós não podemos mascarar o que é pecado. Paulo está se referindo aqui ao alimento, ao que é permitido que nós façamos de alimento para nós. Né? Ele considera que nada é imundo. Tipo, o que é, né, de comum que nós nos alimentemos. Há uma restrição divina no livro de Levítico para os judeus, porque não era saudável para o corpo, como ainda não é saudável para o corpo. Por exemplo, peixe sem escama. Peixe sem escama não é saudável para nós. A gente come, mas não é bacana. Quem gosta de peixe sem escama? Alguns crustáceos, né? O crustáceo em si, ele dá uma baixada na imunidade. A gente come porque a gente gosta, mas o ideal seria que a gente evitasse isso. Versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho. E esse vinho aqui, né, é tanto o vinho
fermentado como vinho não fermentado. Muito embora lá em Timóteo, Paulo aconselha a Timóteo beber um pouco de vinho para as enfermidades de seus estômagos por causa da água, não é? Lá de Éfeso, que era uma água que não fazia bem uma vez ingerida. Mas o vinho que Paulo manda Timóteo tomar ali um pouco era exatamente para desalcalinizar, não é? O que ele ingeria. Não é pretexto para quem quer entregar-se ao vinho. Já aqui, Paulo diz, ó, é bom que se for gerar problema para o outro irmão, você não beba vinho de jeito nenhum. O fermentado e muito menos o não fermentado. Não é? Porque tem pessoas que querem beber, gostam de bebida alcoólica e fica... Não é pecado beber vinho. Paulo mandou Timóteo beber vinho. Mas a orientação de Paulo ali foi para uso medicinal. Né? Aí tem gente que diz, não, eu vou beber, não é pecado, eu vou beber em casa, vou tomar minha cerveja. Né? Ah, mas se tu quer tomar tua cerveja, é um problema teu. Né? Só que tu estás, se tu faz isso na presença de outra pessoa, tu estás, de outro crente, tu estás escandalizando, estás levando ele a perder a fé, porque aí ele vai, eu vou beber também, porque o irmão bebe, não é pecado, aí empurra o pé. Por isso que eu concordo com os alcoólicos anônimos quando dizem evite o primeiro gole. Porque aí você faz uma coisa que você de repente tem uma estrutura para equilibrar, mas outra pessoa não tem, aí a pessoa vai na tua onda e acaba se ferrando. E não vem me perguntar se é pecado ou não é pecado beber cerveja, que eu particularmente não gosto. Nunca sequer botei um gole de cerveja na boca. Não vou nem dizer a você, para mim, a queixeira. Também não vou dizer o gosto, porque também nunca tomei, é outra coisa que eu poderia citar aqui. Então eu posso, pastor, beber cerveja, é um problema seu. É você e a sua consciência. Se você... Aí Paulo diz, ó, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você não se condena, é contigo e a tua consciência. Mas aquele que tem dúvidas, se come, no contexto geral aqui também se bebe, né? Está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Porque algumas pessoas dizem assim, pastor Amaro, na Suíça, os cristãos lá, os crentes lá, tomam cerveja, não tomam café. A gente aqui toma café e não toma cerveja. Então, pecado é uma coisa aqui no Brasil e outra coisa na Europa? Não, o que é pecado em todos os lugares. É bom, antes de você ingerir alguma coisa líquida ou mastigável, procurar saber os danos que aquilo pode causar ao teu corpo e mexer com o teu cérebro. Se vai alterar o teu comportamento, se vai danificar o teu corpo, se vai mexer com o teu comportamento e te levar a uma perda do equilíbrio mental, emocional, para que tu não saias da linha diante da sociedade, da civilização e, sobretudo, diante de Deus. É bom investigar essas coisas. Porque alguns irmãos que dizem assim, pastor, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, então eu posso beber vinho, só não posso me embriagar. Entende, irmão? A pessoa quando quer, aí eu volto a citar o que Tito citou. Evita esse irmão. É melhor não fazer, irmão. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem todas convêm. É melhor não te meter onde não convém. Entende? Entende? Agora, se tu queres fazer, aí é contigo. Não é? Tá entendendo, irmão? Que Paulo está chamando isso? A atenção para isso? Não é? Porque as pessoas ficam querendo
uma brecha para viver conforme a carne quer. Se você se aplicar a oração, a Bíblia, essas coisas, você vai, você não vai estar nem se importando com isso. Você não vai ter nem vontade de estar fazendo coisa que desagrada a Deus. Você sabe que desagrada a Deus. Você sabe o que desagrada a Deus. Aí fica às vezes querendo jogar responsabilidade para os pastores, um pastor de rádio, que nem eu, que ensina a palavra. Os outros não, a maioria dos pastores não. De rádio não, mas acaba que se determina a ensinar a palavra aqui, aí o pessoal fica às vezes jogando até pergunta capciosa para comprometer o pastor. Eu, pela misericórdia, tenho recebido direção de Deus, eu me saio logo, irmão, é contigo e Jesus. Ou então fica querendo responsabilizar o pastor da sua igreja. Por isso que tem pastores e denominações que são radicais, não pode e pronto. Não faz e pronto. Aqui, se for congregar aqui, tem que ser assim. E, às vezes, eles estão certos. Porque o pessoal fica querendo uma brecha, um pretexto, irmãos, para viver como uma pessoa que não é convertida. Aí, tem hora que eu dou apoio a esses pastores que são bem dogmáticos, assim, em algumas coisas, tá? Paulo está dizendo aqui que nós nos compadeçamos do outro irmão que não tem essa estrutura de fé, de convicção e de segurança que de repente você tem por ter o seu conhecimento bíblico. Por isso que ele diz no versículo 5, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Quem não leu, leia Romanos capítulo 14, que é a melhor coisa que você faz. E fique ruminando. Fique ruminando, ou seja, meditando sempre, constantemente. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Para terminar aqui, do versículo 3 em diante, eu vou ler. Assim não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Se você põe tropeço ou escândalo ao irmão, você está longe deste amor. Como eu já li o versículo 14, eu vou ler o 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Procure ser agradável a Deus, meu irmão, minha irmã. Procure ser agradável a Deus. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. A gente fica te metendo nessa discussão de se pode beber, se não pode. Se pode tomar vinho, se não pode. Se pode beber cerveja, se não pode. Se pode fazer isso, se não pode. Evita isso. Paulo está dizendo, evita isso, irmão. Não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Como é que tu entendes isso aqui? Agora é a minha pergunta, como é que tu entendes isso aqui? Então vive. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que prova.
Então, não adianta tu fazer uma coisa escondido se condenando. Tu fumar escondido, porque tu acha que não é pecado. Tu beber escondido, porque tu acha que não é pecado. Porque tu estás fazendo escondido, tu estás dizendo que é pecado e tu estás te condenando. Entende? Que fique bem claro, esta palavra é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. A gente volta para a segunda live, que é a live da interação.